Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Você gosta de ir ao cinema? Tenho quase certeza que respondeu que sim. Mas você sabe qual é a origem do cinema? Não? Se você não sabe, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carlos Guimarães, porque no vídeo de hoje eu vou contar para você como surgiu o cinema. Quer ver? Roda a vinheta. No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. A criação do cinema foi resultado do esforço de vários inventores que trabalhavam para conseguir registrar imagens em movimento. Conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras sempre exerceram fascínio nos seres humanos, o que rendeu inclusive a criação do teatro de sombras. Com o advento da fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela papel, placa de metal ou vidro. Desta maneira, não podemos entender a história do cinema sem compreender a história da fotografia. A própria etimologia da palavra cinema explica isso. Afinal, cinema é a abreviação de cinematógrafo. Cine vem do grego e significa movimento, e o sufixo ágrafo significa gravar. Assim, temos o movimento gravado. Por isso, diversos inventores de países como França e Estados Unidos desenvolveram aparelhos para captar e projetar imagens em movimento. Inventada no século XVII, a lanterna mágica tratava-se de uma câmara escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros. Um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. No praxinoscópio, cada imagem deveria ser desenhada cuidadosamente para dar a ilusão de movimento. Construído em 1877 pelo francês Charles-Émile Renaud, o praxinoscópio consistia num aparelho de formato circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Renaud conseguiria em 1888 aumentar o tamanho de sua máquina. Isto permitiu projetar os desenhos para plateias maiores, e estas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Estas projeções alcançaram um enorme sucesso no final do século XIX. De fato, o praxinoscópio só foi superado pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. Lançado em 1894 na fábrica comandada por Thomas Edison nos Estados Unidos, o cinetoscópio era uma máquina individual, onde se assistia a filmes de curta duração. O invento só foi possível porque Edison criou uma película de celuloide capaz de guardar as imagens e, assim, projetá-las através das lentes. Os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, apaixonados por inventos e fotografia, criaram e desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática, e foi patenteado no dia 13 de fevereiro de 1895. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Desta maneira, o invento dos irmãos franceses superou os concorrentes e transformou-se no aparelho preferido daqueles que desejavam registrar imagens em movimento. Os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos, cuja fábrica estava localizada na cidade de Lyon, na França. Pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado. Em 28 de dezembro de 1895, em Paris, no Grand Café, foi realizada a primeira projeção cinematográfica tal qual conhecemos. Assim, numa sala escura, foram projetados 10 filmes de curta duração, como a chegada do trem à estação de La Ciotat e a saída dos operários da fábrica.
Porém, os próprios irmãos Lumière não prosseguiram suas carreiras pelo cinema. Louis ainda inventou o fotorama e se dedicou à ciência, enquanto Auguste continuou seus estudos de bioquímica e fisiologia. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmara estática algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de teatro filmado. Mas dois pioneiros utilizaram as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com este aparelho. Os dois precursores do cinema narrativo que merecem destaque são Alice Guy Blaché e Georges Méliès. A cineasta francesa Alice Guy foi a primeira pessoa a conseguir viver do cinema e a explorar sua via narrativa. Autora de quase 1000 obras, ela fez o primeiro filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos, de 1896. Alice Guy trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento. Encantada com o aparelho, Alice experimentou filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera, a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela foi a primeira a usar cores e sons nos seus filmes. Alice casou-se com Herbert Blaché em 1907, que trabalhava como operador de câmera. Ambos se mudaram para os Estados Unidos 3 anos depois, e ali ela criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar suas obras. Após se divorciar em 1920, voltou para a França, mas não conseguiu retomar sua carreira de diretora. Alice Guy rodou mais de 1000 filmes, dos quais apenas 350 sobreviveram, incluindo sua monumental A Vida de Cristo, de 1906, que contou com 300 figurantes. Completamente apagada da história do cinema, Alice Guy Blaché faleceu em 1968. Agora, os historiadores voltaram a dar-lhe o lugar que ela merece. Por outro lado, o mágico e ator francês Georges Méliès também trabalharia no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo cortes, sobreexposição e zoom. Nascido em Paris em 1861, Georges Méliès comandava seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à exibição do cinematógrafo em 1895. Méliès queria usar o aparelho nos seus espetáculos, mas os irmãos não o venderam. De qualquer maneira, ele comprou uma máquina semelhante e começou a escrever roteiros e a atuar. Aperfeiçoou os truques próprios do teatro e do ilusionismo para o cinema e assim alcançou grande sucesso. Seu maior êxito foi o filme Viagem à Lua, de 1902, onde adaptou a célebre obra de Júlio Verne para o cinema. Por suas inovações, Méliès é reconhecido como o pai dos efeitos especiais. O primeiro cinema do mundo foi o Eden Theatre, na cidade de La Ciotat, França, onde os irmãos Lumière costumavam passar as férias e fizeram uma projeção de seus filmes para convidados. 6 meses após a exibição em Paris, em 8 de julho de 1896, foi realizada a primeira exibição de filmes do Brasil, no Rio de Janeiro. E foi assim que surgiu o cinema. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando houver um vídeo novo. Ah, e não se esqueça de compartilhar, pois fazendo isto, estará colaborando para o crescimento do canal. Se quiser, pode me seguir nas redes sociais, através do @CarlosGuimaRJ. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!